Olá, meu nome é Giovanni Monteiro, sou o criador do grupo no Facebook Praia de Mauá Histórica, Lendas e Fatos, né? Vocês devem ter reparado que nós também somos de lenda. Por quê? Nós acreditamos que toda lenda ela tem um fundo de verdade, né? E a gente, analisando a lenda, a gente chega aos fatos. E a pedido aqui da minha filha, né? Não queria fazer isso, eu relutei muito. Contar para vocês sobre a lenda da procissão das almas, tá? Fato esse que aconteceu comigo e com outro amigo. Vou estar aqui evitando falar nomes, tá? De lugares, de pessoas. Deixa só o Giovanni passar vergonha. Então, eu queria contar para vocês um fato que ocorreu comigo com um amigo meu, né? Referente a essa procissão das almas. Nessa época nós trabalhávamos numa fazenda aqui em Praia de Mauá, fazenda muito conhecida, antiga, né? E nessa fazenda havia uma lenda que lá de cima do morro de uma senzala, que ainda há ruínas no local, assim, noites de dia santo, né? Descia aquela procissão das almas ali, coisa e tal. E a gente na adolescência, quando trabalhei nessa fazenda, eu era adolescente. A gente ouvia isso aí, a gente levava na brincadeira, achava que era besteira do povo, né? E uma vez, um carregado foi morar nessa fazenda, ele não era daqui de Praia de Mauá, e ele, morando há pouco tempo lá, ele falou que já tinha visto a tal da procissão. Eu falei, tá de brincadeira, até o cara que veio de fora viu a... Eu não vi ainda a procissão. Uma vez a gente passando, não dentro da fazenda, tá? A gente foi para um forrozinho, eu e esse amigo, a gente foi num forró, e a gente tinha que passar numa estrada, tentando para vocês, a Estrada da Cruz, né? Não estou falando o nome de ninguém, não estou falando o local. A Estrada da Cruz é muito grande, é comprida, tem várias fazendas ali naquela rua. A gente passando ali na Estrada da Cruz, a gente avistava um morro dessa senzala, tá? E a gente passando por ali, de repente a gente viu uma luz no alto do morro. Uma luzinha, assim, meia azulada. E eu, quando fui falar, ô fulano, a luz no alto, o que eu apontei, ele estava ajoelhado, chorando. E nisso começou a vir umas vozes do alto desse morro, dessa luz. E começou a falar numa língua que eu não entendia, né? Hoje em dia eu não sei se era Kibundo, Yorubá, sei lá, alguma língua dessa. Por quê? Porque estava no Cesar, eu imaginei que fosse espírito de escravos. E também hoje, comparando na internet, te ouvindo nessas línguas, dá para ter uma ideia que mais ou menos era aquela língua ali que estava sendo falada. E nisso eu comecei olhando, né, e falei, poxa, o que é isso? Coisa estranha, né? E a luz, de repente, ela começou a sobrevoar por cima do morro. De repente ela pousou num só lugar, novamente, e se dividiu em dois. Foi quando eu vi claramente um homem, a silhueta de um homem todo iluminado, né? E uma mulher. Não dava para ver cor, gente, mas continuaram falando naquela língua, e daqui a pouco começamos a ouvir batuques. Mas era coisa da nossa cabeça, não é possível. Porque não tinha nada ali no meio daquela mata, né? E a gente ficou mais ou menos uns 20 minutos nessa situação. Eles falando de lá, só que eu sentia o que eles estavam querendo falar. E me passava aquele sentimento de revolta, sabe? De tristeza. E eu comecei a compreender que realmente eram espíritos de escravos, né, revoltados, que ainda estavam presos ali à matéria ali, achando que, né, que aquilo ali ainda era vida material, né, carnal. E nisso veio um carro. Quando veio o carro, a batucada parou, as vozes cessaram. Eu falei, pô, agora eu posso ir embora. Meu colega levantou, meu amigo levantou. Então, vamos seguir pro forrozinho lá, coisa e tal. Quando o carro passou, voltou novamente. A barulheira, tudo mais. Nisso, a gente começou a sentir uma rajada de vento quente, mas só que era circunscrita. Passava por dentro da gente. Eu digo a gente porque eu perguntei ao amigo, ele falou que da mesma forma também sentiu.
E foi até que eu lembrei, falei, pô, vou fazer uma oração. E fiz um Pai Nosso, orei, né? Pedindo para que eles compreendessem que eles não estavam mais na vida, não estavam mais vivos, né? E já tinham passado para o outro lado, que era para eles procurarem a luz, né? Não falei desse jeito, mas resumindo a coisa. Aí fico, eu parei quando eu acabei de orar. Pronto, o vento voltou ao normal, aquela rajada circunscrita de vento quente parou de passar pela gente e apagou-se tudo lá. Ah, seguimos forró, a vida que segue. E eu achei que estava tudo resolvido. Tudo resolvido. Só que na semana seguinte, eu sozinho, eu falei, eu quero ter essa experiência novamente. Eu vou lá falar com esse povo. Vou lá ver quem está por lá. Na quinta-feira, por volta de umas 8 horas da noite, botei a faquinha na cintura, lugar deserto, né? Ainda mais naquela época, década de 80, ali na Estrada da Cruz, tudo escuro, não tinha uma casa, né? Eu comecei a chamar por eles. Assim, olhando para o Morro da Senzala, daqui a pouco comecei a ouvir um grito da coruja, quem conhece, aquela rasga-mortalha. Começou aquele grito, né? Aquele canto dela, né? Canto, hein? Aquilo é um grito, é muito feio por sinal. Quem já ouviu sabe. Aí, de repente, pousou uma coruja no moeirão. Tamanho de uma rasga-mortalha. Quando ela virou a cabeça para mim, a cabeça dela, ou melhor, o rosto dela era um formato humano. E eu me assustei com aquilo, resolvi ir embora. Quando eu resolvi ir embora, ela começou a atacar a minha cabeça. Tacar, beliscar, beliscar, beliscar. Eu, com medo, né? Adolescente, né? Fui embora. E aí, depois de um tempo, eu fui numa casa espiritualista, não é espírita, espiritualista, né? Porque o pessoal faz muita essa confusão aí. O pessoal deve estar sabendo o que eu estou falando, que é espiritualista ou que é espírita. E a pessoa me falou que eu não deveria ter feito o que eu fiz ali. Por isso eu passei por aquilo. Mas o que eu tinha feito? Na minha adolescência. Um grupinho de amigos, né? Que também não vou citar os nomes. Resolvemos fazer aquela tábua. Aquela tabuazinha do dedinho lá. Se eu não me engano é Ouija. Acho que é isso. E a gente fez uma brincadeira no alto da senzala aí, na época podia se entrar nessa fazenda, era tranquilo, o dono não enxertava o cabelo, e fizemos isso à noite. Aconteceu algumas coisas aí que não vale nem a pena contar. E foi devido a isso que depois eu passei por essa situação. E vou mais longe, tá, gente? Minha vida não foi lá essas coisas não depois disso não. É porque eu sou teimoso. É que eu sou teimoso. Tanto que em 2019 eu estava morando em Portugal e vim tirar férias aqui no Brasil. Eu fui até essa senzala, pedi perdão pelo que eu tinha feito, né? Pedi perdão, achei que era justo eu ter feito isso. Ele devia ter feito sim, para incomodar quem estava quieto. E aconteceu até um lance. As pessoas podem provar isso. Tem pessoas aqui que viram isso acontecer. Eu tinha um problema de saúde na adenoide. Eu acabei espirrando a adenoide. Uma cirurgia de forma natural depois que eu pedi perdão. No mesmo dia que eu... Então eu liguei uma coisa a outra. Porque isso aconteceu, esse espirro da adenoide aconteceu no mesmo dia que eu subi no morro dessa senzala para poder ir lá, né, pedir desculpa pelo que eu tinha feito na adolescência, né? Espirro da adenoide e, por incrível que pareça, eu tinha uma rinite, uma sinusite que eu espirrava, saia sangue, cuspia, saia sangue. Acabei me curando disso aí. E de lá para cá, as coisas estão bem amenas, né? Não está aquela coisa mais difícil, porque eu vou dizer para vocês. Poxa, então deixo aqui um conselho, né? Para a gente não estar mexendo com esse tipo de coisa, com energias aí que a gente não conhece, a gente não tem controle. E o grupo, Prédio Maior Histórica Lendas e Fatos, né? Como o próprio nome diz, é Lendas e Fatos.
Eu não ia, sinceramente, deixar isso registrado, mas minha filha, ah, pai, não tem nada a ver, é lendas, pá, coisa e tal. E é isso, pessoal. É a lenda da procissão das almas da fazenda tal, né? No ano de 1986. Giovanni Monteiro, com vocês. Valeu!